Situação, só um pouquinho. Só esperando a doutora Laís. Olá, boa noite a todos. Nós somos a equipe do PROTER, Programa Terceira Idade do Instituto de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP, e vamos realizar diversas palestras sobre diversos temas e agradecemos a participação de todos. Bons conhecimentos. Eu sou Domingos, eu sou neuropsicólogo e eu estou aqui com a minha colega. Possa se apresentar, doutora Laís, por favor? Olá, boa noite. Eu sou colaboradora do Protera, sou psiquiatra e hoje eu vou falar de depressão, um assunto que é bastante explorado, bastante conhecido, mas que tem bastante peculiaridades na terceira idade e a gente vai discutir um pouco delas. Bacana, muito bom. Senhora, você quer começar falando um pouco sobre como diagnosticar os sintomas da depressão, Laís? Domingos, seu som tá baixo. Tá baixo, não tá? Só um minuto. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Não. Não, você não tá me ouvindo bem? Só um pouquinho. O meu tá baixo, eu aumentei aqui. Tá sendo meu? Tá. Então, Bom, então, dá para me ouvir aí ou não? Peraí. Tá legal. Põe aí no máximo, eu vou usando o seu. Tudo bem. Aqui para o pessoal tá normal, Laís, pelos comentários. Vou sair e entrar de novo. Tudo bem, eu lhe espero. Opa. Agora vai? Agora vai, mas cadê eu? Cadê você? Vou... Pronto. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre os sintomas depressivos, doutora, por favor? Vamos lá. O DSM tem alguns critérios, né? Para quem não sabe, a gente segue alguns códigos que relatam sintomas da maioria dos pacientes e acometidos por uma certa doença. Nós temos tanto o Código Internacional de Doenças, que é o CID, quanto o DSM, que é específico para doenças mentais. E também a gente segue o clássico, né? As descrições clássicas das doenças, mas o que é mais fácil realmente é discutir um pouquinho dos códigos. Então, eu vou falar um pouquinho dos critérios do DSM. São 9 especificamente, sendo que 2 deles são, aliás, um desses 2 são obrigatórios, que é o humor triste e a falta de prazer nas atividades. Então, um desses tem que estar presente e também 5 ou mais dos outros seguintes, que constituem em diminuição ou aumento do apetite, diminuição ou aumento da velocidade dos movimentos e do pensamento, insônia ou excesso de sono, então a pessoa passa a ou dormir muito pouco ou dormir muito. Pensamentos de morte, esse é um critério bastante importante que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, né? Fadiga ou falta de energia, sentimento de inutilidade ou de culpa. E lembrando que sempre a gente tem que levar em consideração uma mudança na personalidade ou no dia a dia ou nas atividades da pessoa. Bacana. É interessante isso, né? Sempre falar, mas como assim? Ele dorme pouco ou ele dorme muito, né?
é que, às vezes, 50% dos casos de transtorno de depressão, ele tem um pouco de transtorno, um pouco de ansiedade junto. Então, por isso que essa diferenciação, né? Às vezes ele não consegue dormir, né? Ou às vezes ele come demais. Que isso também é do quadro depressivo, né? Isso é importante falar. E essa anedonia, Sim. não sente mais prazer. Ele gostava de fazer uma atividade, um esporte, encontrar com os amigos, ele não sente mais prazer naquilo, né? Se eu falar que eu não gosto mais de torta de limão, é porque eu vou estar depressivo mesmo, né? Então, aquelas coisas que você... tanto no adulto quanto no idoso, né? Mas no idoso ele tem algumas particularidades, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Uma outra coisa importante também da gente falar, né, Laís? Acho que de uma vulnerabilidade psicológica, né? As pessoas que têm menos um déficit de habilidades sociais, dificuldade para resolver os estresses, os problemas do dia a dia, né? Elas acabam se tornando aquelas pessoas mais introspectivas, tímidas, têm uma necessidade de reasseguramento, que isso acaba sendo um dos sinais para a depressão também, né? Acaba colaborando com a depressão da pessoa, né? Se ela não trabalhar isso. E outra coisa também que você falou, a questão do luto e perdas, né? Isso também é muito comum ter associado a um quadro depressivo logo depois, ou se ele não for elaborado da maneira correta, né? Mas agora vamos pegar assim, como que eu posso saber que ou então o pai da pessoa, um idoso, que está na hora dele passar com um psiquiatra, né? Qual que é a diferença disso, né? Existe um certo preconceito, né, doutora, que idoso sempre resmunga, idoso sempre reclama. Não, isso não é uma verdade, né? O idoso não tem que reclamar, não tem que ficar descontente o tempo todo, né? Isso tem que ser investigado, né? Desde quando ele tá desse jeito? Teve alguma alteração medicamentosa, né? Porque no idoso ele toma vários medicamentos para diversas outras doenças, inclusive dor crônica, né? O idoso muitas vezes essa coisa interessante, né, Laís? Como que a depressão ela vem mascarada, né? Ela tá no paciente diabético, artrite, artrose, uma dor lombar, né? Ele acaba tendo uns sintomas algo parecido com o depressivo e às vezes não é diagnosticado, porque ele muda o sono, ele muda o humor, ele muda todo o interesse dele, né, sobre isso, e muitas vezes a depressão ela é mascarada, por isso que ela tem um diagnóstico tardio, né? Tanto em adultos, quanto em crianças, quanto em idosos, né? A depressão pode aparecer como sintomas somáticos, que são, como você deu, por exemplo, a dor, né? Então, a gente percebe uma mudança de padrão e, por exemplo, a dor é uma coisa que irrita, né? E, infelizmente, a gente vai envelhecendo e a gente vai começando a ter dores em articulações, em aparelho musculoesquelético, e aí com isso a gente se torna um pouco mais vulnerável à irritabilidade, à ansiedade, a gente pode ter insônia também por conta da dor, e por aí vai. Mas você mencionou algumas vulnerabilidades do idoso que são importantes, né? Então a gente falou um pouquinho do luto, a gente pode até entrar um pouco Falar mais. sobre isso depois, né? Aposentadoria, sensação de inutilidade ou de ser um peso para a família, as próprias doenças crônicas, então os cuidados de saúde, então não pode comer sal, não pode comer açúcar, não pode, agora com a quarentena, não pode sair na rua porque é grupo de risco. Então, essas incapacidades sutis vão virando grandes incapacidades, e também as incapacidades funcionais que podem ir acometendo o idoso, relacionadas a, por exemplo, se o idoso tem uma queda, ele pode fraturar o fêmur, porque pode ter osteoporose, por exemplo, e aí com isso vem uma disfuncionalidade. E aí com isso vem todo um comemorativo, né, que pode levar à depressão. Então, esses são alguns fatores de vulnerabilidade do idoso. Também tem dificuldade financeira, abandono, solidão, os amigos que vão embora, os familiares que vão embora, que também têm a idade avançada, viuvez, A e por saída aí dos vai. filhos, né? Quando os filhos saem de casa completamente, né? Muito, muito complicado. Mas isso daí que você falou, ele é muito interessante, Laís, que você falou até sobre a pandemia, ela acaba mudando muitas coisas, né?
A pandemia ela é complicada pelo seguinte sentido, né? O idoso ele não é recomendado que ele faça atividade física sozinho, porque ele pode ter um erro de postura, né? Ou ele ter uma distorção, alguma coisa assim, né? Então ele acaba ficando em casa, né? Isso faz com que o metabolismo do idoso é diferente, faz com que ele acabe tendo uma atrofia muscular, tendo mais o risco de quedas, exatamente. E a crítica que eu faço, né, é que não teve informação suficiente para esses idosos ficarem em quarentena. Como preparar a casa para eles, né? Como adaptar a casa completamente para eles, né? Ensinar a mexer no computador para que ele consiga ter um pouco de vida social, como você falou, trocar, conversar com as pessoas, né? Porque muitas vezes também o idoso tem aquele vô e vó que fica cuidando dos netos à tarde, né? Ele não ter isso é muito complicado, né? Esse arrancado deles, né? Outro fator também que você percebe, né, que você falou da aposentadoria, né, você vai ter essa baixa financeira, você não vai fazer as coisas que você fazia antigamente, né, a menos que você se aposente milionário e saia de jato buscando seus amigos aí, né, mas provavelmente poucos conseguem fazer isso, né, e eu acho bacana também que isso faz os jovens também pensarem um pouco nisso, né, você que é super jovem, bem mais do que eu, né, com certeza acabou pensando nessas mudanças de hábitos sociais, né? E acabou essa quarentena, essa pandemia começou o quanto dificulta, né? Tanto para o adulto, né? Quanto para o idoso, mas para o idoso mais ainda. E também tem a questão dos idosos que estão demenciados e não conseguem entender por que não recebem mais visitas ou porque as pessoas estão usando máscara. Também tem essa dificuldade de explicar, né? Isso tem, acaba acontecendo não é bem um abandono, né? Mas também é complicado para os familiares isso, né? Isso tem que ser mais instruído, né? Bacana. O que mais que você percebe, Laís, que você também falou sobre a questão de... Bom, acho que é interessante a gente passar alguns dados, né, Laís, o pessoal entender que o Brasil está ficando grisalho, né? Não é? A pirâmide etária ela tá mudando, né? O Brasil já está com 30 milhões de idosos, né? Mas o bacana é que eu pesquisei os dados, a inclusão com 600 mil idosos no mercado de trabalho por ano. Uau! Que legal! Isso daí que você faz, isso faz a gente começar a tirar esse preconceito, esse paradigma que o idoso ele é dependente, né? Porque 52% dos idosos estavam trabalhando antes da pandemia. E 50% das famílias brasileiras dependem da ajuda de uma pessoa com acima de 60 anos. Né? Olha só, interessante. Bem interessante. Tá legal. Bom, vamos pegar essa parte, Laís. Deixa eu só pegar tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Como é que você sabe que o idoso está deprimido, mas ele não aceita que está, o que fazer, né? Bom, primeiro vamos ensinar a pessoa a perceber se o idoso realmente está deprimido, né? Você sempre compara o idoso como que ele estava antes, né? Ele era uma pessoa disposta, ele era um cara que só ficava dormindo, né? Uma mudança de humor de forma significativa, você começa a perceber que ele não tem interesse mais em nada, e o mais importante, que é o diferencial da depressão do adulto para o idoso, a cognição. Ele começa a reclamar de alguns esquecimentos, e esses esquecimentos, eles são de forma mais aguda. Então, ele começa, do nada, ele começa a esquecer, ele começa a fica mais lento para entender as coisas, não consegue mais prestar atenção do jeito que prestava antes, né? O que é muito... Isso oscila. Então, tem dia que ele está funcionando bem e tem dia que ele não está conseguindo lembrar muito das coisas. Geralmente é uma memória de curto prazo. O que é diferente da demência, que na demência não, ele já vem com esquecimento de longa data e aquilo vai piorando e ele sempre vai cada vez mais piorando, ele não oscila, igual na cognição do idoso, que não acontece no adulto. O adulto jovem não tem problema cognitivo quando está deprimido. Né? Leve, né? Bem mais leve. Bem mais leve, né? Mas não é tanto igual no idoso, né? Sim. E aí, Domingos, vamos abrir um gancho para uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Dentro disso, dentro desse contexto que o idoso que está com sintomas depressivos pode ter esquecimentos e começar a agir diferente, como que a gente pode diferenciar esse período que
o nome técnico para isso é pródromo, né? Mas que a gente vai chamar de um princípio de depressão, Vai virar de de uma demência de fato. Geralmente você vai começar, é recomendado que ele passe um psiquiatra para diferenciar isso, né? E o idoso também já tem uma série de associações medicamentosas, e depois o psiquiatra vai pedir um exame de imagem e também uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é feita por um psicólogo com especialidade em neuropsicologia em idoso. Né? E essa avaliação ela vai avaliar a cognição. A cognição é a maneira com que o idoso ele percebe, ele decodifica o mundo e como que ele memoriza a atenção, a linguagem, a memória. E através dessa bateria, que vai ter um padrão que ele vai começar a comparar com o idoso saudável, isso vai ver se ele tem algum déficit cognitivo, se ele realmente está, ou já é o esperado da idade, ou já é o esperado da senescência do envelhecimento normal. Né? A partir dessa série de exames, isso daí é bom até, falando para os colegas, né? É bom usar algumas testagens cognitivas, algumas escalas de humor, né? Para você ir avaliando como que o paciente está indo, né? Se ele está tendo um benefício com aquilo ou não. Mas muitas vezes também, você pode ver, os psiquiatras acabam identificando o próprio tratamento. Porque a partir que começa a remitir os sintomas depressivos, a cognição, para quem tem só depressão, volta. Para quem tem algum início de uma demência, não. Né? Essa é a diferença principal. É o que a gente chama de pseudodemência depressiva, né? Como você bem disse, numa triagem, numa primeira consulta com o psiquiatra, e assim, eu queria abrir um parênteses aqui agora, que a grande maioria dos idosos só frequenta o geriatra ou o clínico geral. E o próprio geriatra ou clínico geral muitas vezes percebe algum tipo de sintoma depressivo e já entra com antidepressivo. A questão é que existem alguns tipos também de depressão tardia, como a depressão vascular, por exemplo, que trazem uma dificuldade maior de tratamento, bem como efeitos colaterais dos antidepressivos que podem ser pronunciados. Então, quando o psiquiatra, o psicogeriatra e o psiquiatra recebem o idoso, eles têm que levar em consideração esse fato. Tem que ser feita uma pesquisa em relação para ver se o idoso ele já teve uma depressão no passado, ou se isso é uma ocorrência recente. E aí a gente passa por uma investigação adicional além do quadro clínico. Né? O que seria isso? Seria o pedido de alguns exames de sangue. Então, a gente faz um screening básico para ver se tudo bem com as vitaminas, se tem alguma doença infecciosa que pode estar provocando tanto alterações de memória quanto alterações de humor, questão de tireoide, dentre outros. O exame de imagem, que também acaba ajudando a diferenciar, e esse teste neuropsicológico que a gente pede, que aí é realizado por um psicólogo com essa especialização, e que deve ser repetido com o tempo, né, para a gente ir avaliando a evolução do tratamento e da doença, né? Sim, bacana a gente pegar e falar sobre isso, né, porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito com medicação. É interessante a gente deixar bem claro para vocês que antidepressivo não vicia. Se você toma medicação pro resto da vida por conta da doença, não é porque ela vicia. Né? Então, muitas vezes a pessoa também, aquilo que você falou, Laís, ela deixa para ir por último. Né? Não tem problema nenhum. Né? Isso só vai deixando o quadro depressivo mais grave. Né? Daí o tratamento vai ser bem diferenciado com relação a isso. O antidepressivo, ele, assim, eu acho importante esclarecer isso para as pessoas, que não só não vicia, mas como também não significa que, quando a pessoa começa a tomar um antidepressivo, não significa que vai tomar a vida inteira, né? Tem um começo, um meio e um final a ser definido, junto ao profissional prescritor e ao paciente, né? Dependendo da evolução dele. Agora, o que é muito ruim é não tratar, porque vai piorando a depressão, como você disse, e também pode desencadeando uma série de outros sintomas, não só emocionais, mas como biológicos, né? Então, a gente sabe que a depressão tem muita relação com a doença cardiovascular, com as doenças cardiovasculares, por exemplo, e as doenças inflamatórias, e por aí vai. Né? Isso é importante que você falou, né? Doença inflamatória, né? Quando a pessoa está
acaba tendo uma depressão, ela vai piorando cada vez mais, né? Tem muitos estudos aqui no Hospital das Clínicas sobre isso, né? E também é importante falar não só desse um certo preconceito, né, no caso do antidepressivo, né, Laís, mas eu acho que o que eu percebo hoje, as pessoas elas têm mentido no seguinte sentido: você está bem? Tô, né? As pessoas como é que você está? Aquele sintoma da depressão, né? Que a pessoa está muito cansada, aquela lassidão, né? Ela não consegue fazer as coisas. O que faz? Toma um monte de remédio, com um monte de doce de manhã e à noite toma álcool ou algum remédio para dormir, né? Isso daí você está mascarando a depressão, isso vai piorar cada vez mais, né? O interessante é que você passe com um psiquiatra, tenha o diagnóstico, e o melhor tratamento para a depressão ainda é a parte medicamentosa e depois a terapia. Os dois juntos, você vai ter uma resposta melhor de 6 meses a 2 anos, né? As pessoas também às vezes acham que vão ter um tratamento muito rápido, né? Com relação a isso, né? A gente precisa informar mais sobre isso, né? No idoso as coisas caminham um pouco mais devagar, né? Até uma coisa que a gente estava até conversando, né, Domingos? Uma coisa que eu acho também importante falar, que nem todo mundo sabe, nem todo médico sabe, é que o metabolismo renal e hepático do idoso é diminuído, bem como tem uma alteração da concentração corporal de água e gordura. Então a gente tem que pensar que o tratamento farmacológico no idoso tem que ser diferenciado. Tem a máxima start slow, não, start low, go slow. Tipo, comece pequeno e vá devagar, justamente para ter esse ajuste de dose, para não desencadear um monte de efeitos colaterais indesejados no idoso, né? Então, as doses das medicações costumam ser mais baixas, justamente por conta dessa sensibilidade aos efeitos colaterais. E esse tempo de uso das medicações tem que ser sempre revisado, porque a gente não usa só antidepressivos, né? A gente usa também estabilizadores de humor, antipsicóticos, indutores do sono, etc. Eu vi que teve aí algumas perguntas, eu não estou lendo todas as perguntas ainda, depois a gente vai recapitulá-las, mas eu vi que tiveram algumas perguntas aí sobre suspender a medicação, eventualmente. A gente preconiza que no adulto, ou seja, no indivíduo mais jovem, quando tem um primeiro episódio depressivo, a medicação deve ser mantida por 1 ano. Depois, se tiver um outro episódio depressivo, 2 anos, mais de 3 anos, e aí começa a ver se vai de fato suspender ou não. No idoso, isso é um pouco diferente, porque, como eu falei, a depressão ela é um pouco mais resistente às medicações, então vai demandar um tempo maior. As condições de vida do idoso são frequentemente mais adversas do que o do adulto, como a gente vinha falando, né? Por conta de solidão, por conta de incapacidade de fazer as coisas, por conta de sintomas demenciais, etc. Então, cada caso é um caso. Alguém aí mencionou bipolaridade. No caso do transtorno bipolar, sim, a gente tem que manter a medicação sempre. Porque suspender a medicação pode desencadear algum dos polos e aí isso vai ser muito pior. Só esclarecendo um mito que tem, Laís, que isso não é uma verdade. O idoso geralmente fala assim: eu não tive depressão a vida inteira, então não vou ter agora que eu estou mais velho. Mentira, vai. A gente chama de depressão de início tardio, né? E outra coisa também, a gente esqueceu de falar, a questão da parte genética, né? Geralmente quando tem mais alguém na família já diagnosticado, tem uma probabilidade grande sobre isso, né? E é interessante passar numa avaliação para realmente saber se tem algum sinal ou não. Como você tinha falado, né? Tem a questão da personalidade também, então a gente tem questões ambientais, nós temos questões genéticas e nós temos questões de personalidade. Então, não dá para dizer que a depressão tem uma origem, não, é sempre multifatorial. Também quando o idoso está depressivo, né? Geralmente você tenta negociar com ele, né, para ele primeiro passar numa consulta, né, e ele não aceita, geralmente ele não aceita que ele está deprimido. Você tenta fazer um comparativo das coisas, que perdas e ganhos que ele acabou tendo de um período para cá, o que aconteceu, o que a gente recomenda muito também, depois
a morte da parceira do idoso, um ano depois, 30% acabam tendo depressão. Então, isso tem que ser avaliado, como que a pessoa está encarando a vida agora a partir disso. Um outro ponto também que o idoso se queixa muito, é isso que você falou que eu achei legal, é essa solidão, né? Ele reclama muito. A solidão é um termo bem subjetivo, eu vou definir como os relacionamentos que você tem e os relacionamentos que você gostaria de ter, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente minha, o filho vai visitá-la toda segunda-feira na hora do almoço. Ela fica muito feliz, contente, né? E já outro paciente meu, o filho vai 3 vezes por semana e ele acha ruim. Ele reclama de solidão o tempo todo, né? Por quê? Porque ele queria todo dia. Então, você entendeu essa discrepância do que eu espero? Então, o idoso vai ficar, às vezes, muito queixoso sobre esse tipo de coisa. Com essas queixas do idoso, a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes sai aquele negócio, vai ser melhor se eu morrer, a vida não vale mais a pena, eu tô velho, né? Eu só fico dando trabalho para os outros. Isso é muito grave, né? Agora, se o idoso pegar e falar assim, olha, eu vou fazer meu testamento, porque eu tô vendo que vai dar briga aqui, tudo bem. Aí tudo bem falar de finitude, né? Mas agora... Mais ou menos. Aí ele reclamar muito, descontentar da vida e falar sobre morte o tempo todo, que daí é um quadro mais que a gente tem que se preocupar, porque as pessoas não falam muito sobre isso, mas aumentou muito o número de suicídio nos idosos, né? Aquela regra americana, como é que é, do 7-7, né? A cada 7 pacientes com depressão, 1 comete suicídio, 70% das pessoas que cometeram suicídio tiveram um quadro depressivo, 70% das pessoas que cometeram suicídio há 6 semanas atrás passaram num clínico geral, né? Então, quanto que é importante esse diagnóstico, né? Ele acabou dando um impacto muito grande, principalmente nos Estados Unidos. É que lá os dados são mais consistentes também, a gente consegue analisar melhor, né? Mas você poderia... Aqui, quando a gente fala de suicídio, eu sempre acho interessante a gente educar as pessoas em volta para reconhecerem um potencial paciente com ideação suicida. Porque são essas pessoas em volta que podem prevenir contra um desfecho trágico, né? Então, quando tem algumas frases que chamam a atenção no discurso, né? Algumas delas são as que você falou. Não sirvo para nada, só sirvo para dar trabalho. Aí começa a falar de testamento, dentro desse contexto. Falar de testamento, quando eu morrer, tal coisa vai ficar para não sei quem. E começa a falar muito sobre a própria morte e os preparativos para ela. Eu quero que meu funeral seja de tal maneira. Enfim, e também quando fala no futuro de uma maneira muito vaga, ou conversa com as pessoas meio que se despedindo. Então, essas coisas todas devem levar a um estado de atenção. Afinal, as tentativas de suicídio em idosos acabam sendo mais ligadas à morte do que em jovens. Eu vi um número que me chocou bastante, que colocaram em comparação. As tentativas de suicídio em jovens, a média de tentativas para a morte é mais ou menos 20. No idoso, é mais ou menos 4. Então, enquanto o jovem tende a tentar suicídio de uma maneira mais impulsiva, o idoso ele vai de uma maneira mais efetiva, digamos assim, para um desfecho trágico. Então, a gente tem que prevenir essas tentativas. Homem mais ainda, né, Laís? Homem mais ainda, os homens eles costumam usar técnicas mais violentas de tentativa de suicídio em relação às mulheres. No idoso, a diferenciação por sexo aumenta mais ainda, então, de fato, são mais homens, mas, principalmente em adultos jovens, as mulheres tendem a tentar mais. No Brasil, a faixa etária que tem o maior risco de suicídio, de fato, é a dos idosos. Dos idosos, né? Começou a aumentar muito, né? É uma coisa que a gente... às vezes o clínico ele tem até receio de perguntar até de depressão, né, Laís? Quanto mais sobre suicídio, né? Vai dar ideia. Oi? Acha que vai dar ideia. As pessoas têm um mito, né, de não falar sobre suicídio com o paciente porque acha que vai dar ideia. E não,
a gente tem que falar disso, a gente tem que levantar uma consciência a respeito de o quão pensar na morte é uma doença, né? Então, a gente precisa levar isso para as pessoas precisam falar mais disso. É o único jeito que a gente tem para diminuir esses números. Pois é, bastante. E também tem aquele tipo de idoso, né, que ele aposentou. Daí ele começa sem ter uma atividade laborativa, ele não tem muito o que fazer, o que ele vai fazer? Ele vai para o bar. Daí ele começa a beber, desenvolve o alcoolismo, aí piora a depressão, aí acaba tendo mais um risco de suicídio ainda, né? Com certeza, com certeza. A gente acha que tem que preparar bem antes já disso, né? Tá legal. Laís, tem algumas perguntas sobre medicações aqui, né? Sobre a parte de fármaco. Acho interessante a gente falar um tratamento também sem o fármaco, né? O tratamento para depressão, tanto no idoso quanto no adulto, né? Quem tem mais eficácia científica, de acordo com os artigos, é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela é mais testada, né? Mas qualquer terapia você vai vai se beneficiar disso, né? Daí tem aquela desculpa assim, né? Não é bem desculpa, mas agora eu vou fazer uma crítica ao nosso sistema de saúde mesmo, né? Mas dá muito gasto, né? Os Estados Unidos gastou 88 bilhões o custo da depressão do ano passado, né? O custo de tudo isso, né? Então, eu vejo uma solução para isso no seguinte sentido, de ter um tratamento mais intensivo de um curto prazo, porque daí o idoso não para de produzir, né? E ele começa passando com o psiquiatra toda semana, com 2 terapias. A terapia por custo mais baixo pode ser terapia de grupo também. Isso ajuda muito naquilo que você falou da questão do luto também, né? A pior dor é aquela que você fala sozinho, então se você conversar com alguém vai te ajudar, né? E a gente consegue ter um tratamento mais adequado para a depressão, porque eu fiquei chocado que na Alemanha leva 26 semanas para ter uma vaga para o tratamento. Imagina no Brasil. Na Alemanha. O dado brasileiro não tinha, que ninguém levantou isso. Né? E a outra coisa, Laís, acho mais interessante você falar sobre isso. Tem um certo preconceito que o pessoal fala sobre ECT, mas ECT é extremamente eficaz, né? Não, eu não vou levar choque. Não tem problema nenhum. Se você tem uma parada cardíaca, você vai levar choque, vai ficar bem, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essas formas de tratamento, além do fármaco. Eu adoro falar de ECT, então se precisar me interrompa. Eu vou ficar falando para sempre. Eu vou fazer assim, daí você para, tá? Tá bom. Olha só, a eletroconvulsoterapia, que a gente chama de ECT, né? Ela é um tratamento que tem como indicação principal a depressão, resistente a medicações, bem como também estados de agitação psicomotora, como em quadros de esquizofrenia ou transtorno bipolar, bem como quadros psicóticos também, que são os de delírios e alucinação, mas o que vai melhor, de fato, são os sintomas depressivos. No passado, sofre um estigma, o ECT sofre um estigma porque no passado, nos filmes, nas novelas, nos seriados, sempre o ECT aparece como tortura. Então, o paciente está agitado, e aí aplicam um choque nele, e aí ele apaga, e sai fumaça, e fica tudo queimado, enfim. Esse é o estigma que tem o ECT. Como que é feito na vida real? Na vida real, o paciente, ele assina um termo, na grande maioria das vezes o paciente concorda com a realização do procedimento, mas se não a família assina um termo, o paciente é submetido a uma anestesia geral, ou seja, ele não sente nada, ele não escuta nada, ele não vê nada. Essa anestesia dura mais ou menos 15 minutos, que é mais do que suficiente para o tempo de ajustar os eletrodos, aplicar o estímulo. Com o estímulo do choque, ocorre uma convulsão de aproximadamente 10 a 20 segundos.
E aí, depois desses 15 minutos, o paciente acorda e aí ele sofre uma recuperação anestésica, que costuma ser bastante leve, alguns se queixam de cefaleia apenas. E aí tem outra sessão dali 2 ou 3 dias, geralmente a gente faz 2 vezes por semana. O que a gente observa no ECT? Que no passado, aliás, com medicações, a gente observa uma melhora no paciente, no jovem, a gente observa na prática clínica uma melhora em mais ou menos 3 semanas com a medicação. No idoso, a gente observa demorando um pouco mais, né? O tempo em bula é 4 ou 6 semanas, a gente vê mais ou menos isso. O ECT é praticamente instantâneo. No máximo, em 3 sessões, você já vai ver um resultado. Eu falo por mim. Eu mesma. Eu vi o caso de uma paciente que estava em melancolia profunda, não bebia água, não comia, estava entrando em insuficiência renal por conta disso, estava imóvel, e aí depois de 2 aplicações de ECT ela estava sorrindo. Então, assim, em uma semana ela estava recuperada. Claro, precisa manter mais tempo, mas, enfim, isso mostra o poder do ECT. O ECT, ele tira pacientes que têm um risco de suicídio iminente instantaneamente. Então, por exemplo, até em gestantes a gente aplica ECT porque vai ser mais seguro do que os fármacos, muitas vezes. Então, para o idoso, a não ser que tenha contraindicação, que são alguns tipos de arritmia, um infarto recente ou AVC recente, pode ser aplicado, não tem limite de idade. O efeito colateral principal do ECT é justamente a alteração da memória. Então, o que fica da memória, o de antes da realização da primeira sessão, vai ficar intacto. Entre a primeira sessão e a última sessão de PT, o que acontecer entre elas que vai ficar um pouco nebuloso na memória. Mas depois que acabarem as sessões de ECT, usualmente são 12, aí vai ficar tudo bem de novo. A memória vai voltar ao normal, sem problemas. Fica à vontade, eu nem queria falar mais mesmo. Isso é muito bacana, Laís. Os estudos de neuropsicologia, eles mostram isso, que não tem essa perda de memória. Depois que a gente faz a avaliação 6 meses depois, a gente vê que não tem. Ela é só sobre esse período mesmo. E acaba tendo esse preconceito justamente por isso, né? Eles acham que, por exemplo, o paciente demenciou pós-CT, mas ficou bom na depressão. Isso não existe, né? Tá legal. Bacana. Pelo contrário, até hoje não se sabe exatamente como o ECT funciona, né? Tem diversas teorias, mas até hoje não se sabe exatamente como funciona. Mas o que se observa é um efeito neurotrófico depois do ECT, né? Ou seja, os neurônios acabam se regenerando. Sim. Pessoal, só para corrigir aqui, nos casos mais graves, pode demorar mais para reagir com ECT, tá? Foi a chefe que mandou, senão a gente está lascado, né? Sim, sim. Com certeza. Tá bom. Você consegue ver alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Você não falou das medidas não farmacológicas e também da adaptação, Domingos, da casa para o idoso. Sim, a adaptação da casa, agora na pandemia, né, teve maior número de quedas, isso ficou muito mais grave, a casa ela tem que ter essas barreiras arquitetônicas, né? A gente sempre fala, não tenha mesa de centro, se puder não tenha tapete, cachorro, não tenha cachorro pequeno, porque o idoso tropeça e pode cair, sofrer uma queda, se for ter, é um golden, que ele é alto e lento, né? Não vai puxar o idoso na hora de passear. E também essa maneira, o que eu acho mais importante é você ensinar algo novo para o idoso sempre. Eu não gosto dessa coisa, não, todo mundo pode aprender sobre o meu sogro, por exemplo, tem 3 anos que ele faz aula de informática, ele faz tudo, né? Então não tem 78 anos, né? Então isso é muito bacana, porque nessa pandemia eu percebi que os idosos ficaram mais isolados por não saber usar o Zoom, não saber usar o WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, né? Adaptar também esse tipo de situação. Eu acho que não foi muito bem esclarecido, né? Como que ia ser feito esse isolamento, né? Por que ia ser feito, como ele deve ser feito da maneira correta, né? O idoso também, muitas vezes, uma coisa importante que você falou é a questão da personalidade. Eu percebo na prática clínica, se o idoso, às vezes, ele não vai muito com a tua cara, né? Então, ele tem uma personalidade, mas se ele gostar de você, a terapia, ela flui de uma maneira muito boa, né? Tirar
esse preconceito, o preconceito até com a terapia tem muitas vezes, né? E fazer uma rotina para o idoso. A rotina é muito importante, que ele vá dormir no horário certo e dormir sempre no mesmo horário, né? E acordar e ter uma série de atividades. Vai, sei lá, dançar, aprender um idioma, fazer uma outra faculdade, aquela faculdade da terceira idade, Laís, aquilo lá é sensacional, entendeu? Vai encontrar os amigos virtualmente, né? Refazer muitas coisas. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu não gosto de tratar o idoso como dependente, entendeu? Eu acho que basta um pouco mais de, sei lá, informação mesmo, né? Uhum. Tá legal? Bom, deixa eu ver aqui, Laís. Alguém pediu aí para falar um pouquinho da depressão vascular. Faz tempo, não sei nem se a pessoa ainda está online. Uhum. A depressão vascular é um tipo de depressão tardia muito relacionada a doenças de base, como a diabetes, a pressão alta, o AVC, e tende a ter maior dificuldade de resposta ao antidepressivo, bem como um nível marcado de apatia e uma piora nas funções executivas, que estão relacionadas ao planejamento, né, de ações. Então, é uma condição um pouco complicada, por isso que a gente tem que sempre tratar e deixar estável os níveis de glicemia, de lipídios e de pressão, para evitar esse tipo de quadro. Na parte neuropsicológica, só dando uma dica aí para os colegas, né, na depressão vascular, geralmente o paciente ele desaprende. Então, o déficit da função executiva não é da dificuldade de aprender. Às vezes ele desaprende alguma coisa, né? E funções executivas é aquela capacidade de planejamento, aquela capacidade que você tem de tomar decisões, de raciocinar mais rápido. Isso é muito comum na depressão. Tanto o adulto quanto o idoso, ele tem uma dificuldade de tomar decisões. Sabe aquela pessoa que vai tomar, será que eu faço isso aqui? Mas não é melhor fazer essa outra coisa? Será que eu faço isso aqui? Essa parte de tomar decisões e começar a fazer um planejamento que é um pouco prejudicada, tanto na depressão do adulto quanto na depressão do idoso, né? Falaram que antidepressivos e álcool pode, não, de maneira alguma, o álcool é um depressor do sistema nervoso, né? Mas a doutora Laís vai falar sobre isso, e é complicado também você fazer essa psicoeducação, né, Laís? Você fazer o efeito maléfico de você negociar com o idoso, né? O álcool ele tende a ser potencializado, o efeito dele tende a ser potencializado pelo antidepressivo, que pode ser muito perigoso. A questão também é que o álcool é um depressor do sistema nervoso central e também o alcoolismo em si, passando para falar da dependência de álcool, é um dos principais fatores de risco para a depressão e para suicídio. Então, definitivamente não combina. No idoso também tem a questão de novo, o risco de queda. Então, com álcool, isso vai estratosfericamente, né? Então, realmente é complicado. Fora, de novo, o metabolismo hepático, né? Que já está um pouco prejudicado pela idade aí com o álcool, então... Uhum. Tá legal. E perguntaram aqui sobre a flexibilidade mental, né, dos jovens e no idoso na terapia. Não, a terapia ela acontece da mesma maneira, né? Só que no idoso você vai trabalhar outros temas, outras coisas. Uma coisa que eu acho muito legal no trabalhar com o idoso, que ele é tão inteligente quanto o jovem. Por quê? O jovem ele é inteligente naquele sentido de muitas informações, então ele cria algo novo para responder aquilo, né? Quando eu faço uma testagem, por exemplo. O idoso não, o idoso ele usa mais a inteligência cristalizada, aquele tanto de conhecimento que ele adquiriu sobre a vida, faz com que ele consiga responder a mesma tarefa, muitas vezes, né? Então, é muito bacana você trabalhar com o idoso nisso, você vai trabalhando as melhores, o canal de aprendizagem dele, né? Aquela parte cognitiva que ele aprende mais fácil, né? E também vai trabalhando na terapia diversas questões de humor, né? E também essa questão ainda que a gente tem, que é, infelizmente, depois dos 70, né, você começa a colecionar algumas perdas, né, daí você vai ter que trabalhar isso, né. Então, na terapia, tanto com o adulto quanto com o idoso, ela flui muito bem, o idoso responde muito bem, o idoso, só que ele usa um outro tipo de inteligência, mas ele responde da mesma maneira. Como assim, outro tipo de inteligência? É que o jovem, ele tem muita informação, né? Vamos lá, você vai pegar um monte de informação que você tem, vai tentar criar uma coisa diferente, vai pesquisar na internet, vai fazer um monte de coisa. O idoso não, ele usa a inteligência cristalizada, que é todo aquele conhecimento que ele adquiriu durante a vida toda.
Então, a experiência dele faz com que ele, muitas vezes, tenha um raciocínio tão bom quanto, né? Então, é muito, muito bacana isso. Você vê a maneira com que ele resolve problemas. Isso é muito importante. Isso você tem que trabalhar isso tanto na parte cognitiva quanto na questão de habilidades sociais. A maneira de se comunicar, de expressar as emoções, né? Nem todo... Ele tem que ficar... O idoso não precisa ficar quieto no canto, sem falar nada, né? Ele pode verbalizar todo o descontentamento dele, alguma outra coisa, desde que não ofenda ninguém, é óbvio, né? Claro. Tá legal. Eu vi duas perguntinhas, uma que fizeram a respeito de se tem alguma diferença entre depressão vascular e demência vascular. Já respondendo essa, são quadros completamente diferentes, né? Então, a depressão vascular é um quadro de humor e a demência vascular é um quadro demencial. Uma tem a ver com a outra na fisiopatologia, sim, só que são quadros diferentes. E também outra pessoa perguntou se todo quadro demencial acompanha a depressão. Eu tinha um professor que falava que na medicina e no amor não existe sempre nem nunca. É frequente. É frequente a associação, né? O quadro depressivo ele pode representar a abertura de um quadro demencial e o quadro demencial frequentemente tem como comorbidade a depressão. Então são condições diferentes, mas que a gente sempre tem que manter a atenção, porque são tratamentos diferentes também e um influi muito na evolução do outro. E aí também duas perguntas de apatia. Tá só um pouquinho aqui, Laís. É interessante falar sobre isso, que 25% dos pacientes com demência, eles têm depressão, né? Então, às vezes é muito difícil você diagnosticar mais na parte do começo disso, né? E a demência, você já vai percebendo um quadro bem diferente. Até mesmo na entrevista a gente já percebe uma maneira diferente, né? O paciente com demência, ali que ele se dá conta que ele não consegue fazer. O paciente depressivo, ele já está reclamando e não quer fazer nada daquilo, né? A postura dele, o jeito dele lidar com as situações é bem diferente. Você vai percebendo uma nítido, principalmente na demência vascular, você vê uma queda cognitiva muito brusca, né? Ou demência geralmente tem um artigo que eu vi falando sobre depressão de início tardio, tem mais prevalência daí para mais demência vascular, e a depressão já na fase adulta é mais para Alzheimer. Tinha uma prevalência, assim, eu não me lembro muito bem dos dados. Tá, qual que era a outra, Leis? Alguém perguntou aqui, a da apatia, e aí em seguida a pergunta para você. Da apatia, deixa que eu respondo. A apatia é um sintoma muito frequente tanto da depressão quanto da demência. Então tem que ver, para diferenciar, é só realmente vendo o contexto e os sintomas que acompanham. A outra pergunta de apatia é como diferenciar apatia e depressão. A apatia ela não é uma entidade nosológica como a depressão, né? Ela é um sintoma depressivo, um sintoma demencial, também presente em outras doenças psiquiátricas, né? A questão, e também vou puxar o gancho para uma pergunta que alguém fez um pouco mais lá para cima. Como estimular o interesse do idoso apático? É uma boa pergunta, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é a socialização, né? Então, estimular uma rede de apoio em que o idoso possa contar com outras pessoas para conversar, para fazer atividades diferentes, e aí, enfim, e tentando e ver o que mais chama a atenção dele. Quer falar um pouquinho disso também, Domingos? Não, Aí eu acho tenho uma interessante. pergunta em seguida para você. Fazer o idoso ter novas conexões, isso que você falou, a socialização, ou ele voltar às conexões antigas, né? Voltar a rever muita coisa. Amigo de turma da faculdade, uma coisa muito, muito legal, né? Isso, essa é a melhor maneira de você negociar com o idoso, né? Tá. Teve uma pergunta aqui para você. Como saber se memória ruim é por depressão ou por demência? A memória por demência, geralmente é aquela memória de curto prazo, quando você fala para ele guardar alguma coisa, e depois de algum tempo ele esquece, né? A memória por demência, você já vai percebendo a memória por depressão, ela oscila. Então, um dia você está com funcionamento perfeito, outro dia você tem uma queda muito grande na atenção e na memória, né? E na velocidade de processamento, se sente mais lentificado.
o que mesmo que ele falou, demora para entender. Na demência já não. Na demência você vê que tanto a memória de curto prazo quanto de longo prazo e até de reconhecimento ela é prejudicada, né? E muito mais. É um quadro muito mais. E ela cada vez vai piorando mais, né? E a pessoa realmente, às vezes, ela acaba não conseguindo fazer coisas que ela fazia muito bem, né? Algumas coisas relacionadas ao trabalho, né? Eu sempre gosto de perguntar alguma pergunta um pouco científica da profissão que a pessoa tinha, né? Que o idoso tinha, né? Para você ver como é que está a memória dele, como é que foi tal dia, né? Aí você vai trabalhando isso e o déficit nunca oscila. Ele vai sempre piorando cada vez mais o déficit de memória na demência, né? Na depressão, não. Ele vai oscilar mais. E nas funções executivas também, né? Mas é um quadro bem mais leve do que a demência, né? É bem mais leve, né? E aqui ele oscila ainda. Né? Aqui não, aqui ele vai piorando cada vez mais. Surgiu uma pergunta aí de exame de imagem. No exame de imagem, no paciente depressivo, a gente observa, a gente não tem o costume de pedir para observar alterações secundárias à depressão. A gente pede justamente para o diagnóstico diferencial. Mas, nos pacientes com depressão tardia, a gente observa algumas alterações de estruturas como o córtex órbito frontal, hipocampo, amígdala, também característicos de quadros demenciais. Então, assim como em alguns tipos de demência, a gente pede outros tipos de exames de imagem para observar outras coisas. Então, para a depressão, realmente é mais para o diagnóstico diferencial. Bacana, legal. Laís aqui falou, musicoterapia pode ajudar? Pode ajudar muito. A musicoterapia é muito legal para você trabalhar a memória bibliográfica, por exemplo. Laís, quando você escuta Spice Girls, o que você lembra? Quando você associa com o quê? Você trabalhar a musicoterapia, né? Não é que o idoso vá tocar um instrumento, né? Mas a musicoterapia ajuda muito, a arte-terapia ajuda muito, tem um projeto muito bacana sobre isso, né? Com a doutora Rita, nossa chefe, e é muito legal. Isso daí, a maior forma que você tem, quanto mais atividade que o idoso faça, né? E tem aquela também, né? Atividade física, acho que é a única coisa que a gente consegue recomendar para todo mundo, né? Então, se os caras é que ele tem aquela frustração também, né? O cara corria São Silvestre, tudo bem, mas agora caminha, né? Só caminhar um pouco já tá bom, né? Qualquer coisa que você faça, vai arrumar o jardim, né? Alguma coisa assim, né? Musicoterapia, arte-terapia, sim, já tem comprovação científica sobre isso, né? Que ajuda, né? E um fator protetor também que tem para depressão é espiritualidade. Se você tem uma fé, se você tem uma religião, né? Isso já ajuda, né? Uma pergunta aqui, ser velho e ranzinza é normal? Não. Não é normal ser velho e ranzinza. Você tem que ver o que realmente está acontecendo com o idoso, né? Não é normal a pessoa reclamar de tudo, né? Isso pode ser um sinal de um quadro depressivo, né? Um quadro depressivo que ele está um pouco, às vezes, até mascarado, né? Uma coisa que o idoso está com muita raiva, né? O idoso está depressivo e ele chega e fala, não, mas você é um cara que fez isso, é um médico respeitado, pronto. Aí você vai deixando mais para baixo ainda, né? Vai ser pior de estar mal, né? Então, não é normal o idoso que está reclamando de tudo, está falando, tem alguma coisa acontecendo. Tem que ver se o tempo que isso começou a acontecer, se tem um marcador de luto, um marcador de desemprego, mas acabou de brigar com um amigo, brigas conjugais, eles acabam sendo uma forma mascarada que depois pode virar numa depressão, né? Isso é importante falar. E você vê também na questão física também, né? Se ele tem alguma dor, alguma coisa, e trabalhar as questões psicológicas sobre essas limitações que ele vai ter, que são poucas. Poucas relacionadas ao que ele pensa, né? A sociedade pensa que é muito, né? Mas não é normal ser um idoso ranzinza, né? Isso daí precisa de uma avaliação. Perguntaram aqui, usar muitos antidepressivos juntos é indicado? Depende do caso. A primeira resposta que vem à cabeça é não, a gente não preconiza de maneira alguma a polifarmácia no idoso. Né? Mais medicações implicam em mais interações medicamentosas, mais efeitos colaterais, então é algo que a gente evita. Mas em depressões mais graves, acaba sendo inevitável. Existem algumas combinações de antidepressivos que são muito úteis em depressões existentes,
enfim, a gente sempre avalia o risco-benefício da prescrição. Então, eu queria dizer que não, mas eu diria que depende. Tá, legal. Bom, Alguém perguntou sobre dicas de orientação para evitar demências, não, né? Falar sobre medidas protetoras. E aí, Domingos? As medidas protetoras que você pode fazer, né, geralmente é exercitar seu cérebro. Tente aprender algo novo, né? Aprender teve um participante aqui que falou, acho legal, aprender a tocar um instrumento novo, uma coisa diferente do que eu já faço, né? Voltar a estudar. Muitas vezes as pessoas estudam, fazem uma faculdade por questões financeiras, depois que elas vão voltar para a atividade que elas gostariam mesmo de fazer, né? Essa reserva cognitiva, quanto mais você tiver, você pode afastar uma demência. Você não pode evitar que você não tenha, né? Porque é um processo neurodegenerativo. A senescência, você vai acabar tendo uma perda neuronal que é normal do envelhecimento, né? Mas se você, quanto mais reserva cognitiva, nós percebemos nos estudos isso, que você consegue pelo menos retardar um pouco mais um quadro de Alzheimer, por exemplo, e quando ele vem, ele não vem tão insidioso, né? Uhum. Então, aí outra sugestão, né? Aprender outra língua também. Enfim, outra pergunta. Já que a gente está falando de evitar a demência, vamos falar de evitar a depressão, né? Senão a gente vai roubar a aula, o tema dos outros colegas, né? Exatamente, vamos roubar as lives dos colegas. Evitando a depressão. Bom, a primeira coisa também que me vem à cabeça é rede social, novamente. Então, se uma pessoa está cercada de pessoas de uma rede de apoio, fica mais protegida contra a depressão. Se manter ativo, fazer uma atividade física, ter práticas saudáveis como meditação, por exemplo, alimentação saudável. A gente vê a psiquiatria hoje como uma ciência integrativa, né? Então, evitar a depressão significa qualidade de vida. Então, é isso que eu acredito. E você, Domingos? Sim, eu acho que eu acho importante para a depressão treinar as habilidades sociais. Você saber se expressar no estresse do seu trabalho, né? Você saber se expressar o seu relacionamento. Você está num relacionamento abusivo, né? Isso vai lhe causar um estresse muito grande, né? Isso que você falou de qualidade de vida. Tenho meu horário, tenho um hobby que eu gosto de jogar boliche, baralho, lutar jiu-jitsu, qualquer coisa, né? E também essa parte de você não deixar de fazer algumas coisas que você fazia, né, e acabou deixando de lado por conta do trabalho, por conta de uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, né, tem o fator, mas mesmo assim você pode ser acometido por depressão em algum outro evento da sua vida, né? Um evento estressor, sei lá, um luto, por exemplo, divórcio é muito é um marcador, né, um fator desencadeante sobre isso, né? Bom, Laís, fala um pouquinho de genética, senão a chefe vai brigar com a gente aqui. Tá, só finalizando isso de prevenir a depressão, fazer terapia, né? Estimular a resiliência e fazer terapia para lidar com as adversidades. Bom, só finalizando, o que é para falar? Dizer que é genético, é isso? Isso, ela mandou aqui. Meu Tá. psiquiatra diz que é genético a parte da depressão. Pode ser, sim, pode ser. A questão é que, geralmente, a depressão que tem um fundo maior genético tem mais origem nos pacientes mais novos, né? E não na depressão tardia. Mas a gente só tem. Fala. Você tem visto esses estudos sobre o cromossomo X? As pessoas, a mulher com depressão, daí a família tende a ter mais depressão do que o parente. Estão tendo estudos novos agora sobre isso, são bem bacanas, mas sim, se você tem um parente que tem depressão, alguma coisa, um parente de primeiro grau, né, é importante que você faça uma avaliação sobre isso, né? Como se proteger da deprê na pandemia? Legal. Isso, aí é outra live. Aí é outra live, mas a gente vai falar uma coisa. Uma coisa que eu percebi, que eu sou insuportável, né? Porque eu tive que ficar trancado comigo mesmo, né? Eu acho que é legal você usar a pandemia para você readaptar a sua casa. Organize a sua casa, né?
não esqueça de manter um Zoom todos os dias com seus amigos, com as pessoas, né? Dá para você se exercitar de maneira diferente. Opa, só um pouco. O Laís, você caiu ou você foi embora? Oi, Laís? Você está aí? Voltou. Acho que falta um minuto Tá. para acabar no domingo. Então, ó, você queria escapar de que era o seu aniversário, mas então todo mundo já falou, eu vou falar. Feliz aniversário, de novo. Ah, obrigado. Não, Bom, não. outra coisa, toda semana o Proter está fazendo uma live nesse perfil, proter.ipq. Toda semana, a próxima vai ser sexta-feira, dia 3. O tema eu não lembro exatamente, eu que estou A gente coordenando. pode